Vocês, aqui é Caio Negro, idealizador do projeto Afroleitura daqui da cidade de Sorocaba, interior de São Paulo. Estamos aí numa entrevista muito da hora do meu parceiro Erivelto Silva, ele que é escritor. E esse projeto foi realizado com apoio da Política Nacional Aldir Blanc, do Fomento à Cultura. Olha que legal, PNAP, do Programa de Ação Cultural do PROAC da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativa, do Governo do Estado de São Paulo, do Ministério da Cultura e do Governo Federal. Olha que massa, né? Então, olha onde que nossos escritores da periferia estão chegando. E nós iremos falar nada mais, nada menos desse livro aqui, ó, Mucambu. Esse livro aqui, que o Projeto Afroleitura tem muito carinho, mas muito carinho, porque foi o primeiro livro que o projeto ganhou. Nós inauguramos o projeto em agosto, e no dia 15 de agosto, nós ganhamos esse presente. Então, em nome do Projeto Afroleitura, no meu nome, a da Raíssa e a Lívia, que são idealizadores, hoje a gente vai trocar uma ideia com ele, a gente vai conhecer um pouquinho mais do escritor, da pessoa. Então, parceiro, é tudo no seu nome, se apresenta aí para a nossa comunidade leitora. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar aqui participando com você aí dessa entrevista aqui no Projeto Afroleitura. Projeto muito importante, né, que traz a leitura das periferias, né, dos escritores periféricos, né, e ainda mais com a participação das suas filhas, né, trazendo essa literatura para a infância. Então, meu nome é Erivelton Silva, eu sou escritor de literatura periférica, né, sou o filho mais velho de irmão de 5 irmãos, minha mãe, né, mulher negra, preta, migrante, meu pai também é migrante. Então, sou formado em História e Geografia e sou escritor de literatura periférica, né? Tenho 2 livros físicos publicados. O primeiro livro aqui é O Menino da Rua 3, o livro que está aqui atrás. Ó. Esse primeiro livro meu aqui, Menino da Rua 3, e agora estou com essa mais nova publicação, que é Mucambu. E aí, já vamos começar já com o livro, então. Da onde vem esse termo, Mucambu? E para você, o que significa e aonde você viu esse título do livro? Então, Mucambu, né? Quando os escravizados, né? Eles fugiam lá das fazendas, fugiam das cidades, e eles se refugiavam nos quilombos, né, que era um coletivo de pessoas pretas que se refugiavam dentro desse espaço coletivo aí, né? Para fortalecer as suas lutas. E dentro desse espaço coletivo, se tinha as moradias. Essas moradias desses escravos, né, desses escravizados, fugidos, dessas pessoas que buscavam sua liberdade dentro desses quilombos, essas moradias eram chamadas de quilombos, né, de mucambos. E para mim a moradia é o lugar mais sagrado de uma pessoa, né? A moradia é o lugar onde você repousa depois de um dia difícil de trabalho. A moradia é aquele lugar onde você tem a sua família, né? Onde você faz a sua alimentação mais sagrada, onde você tem seus pertences, onde realmente você tem a sua liberdade. E era isso que essas pessoas escravizadas buscavam dentro desses quilombos e dentro dos seus mucambos. Que da hora, né? E vamos fazer várias perguntas. Demorou? A gente fez Demorou. Fizemos um pequeno textinho aqui com várias perguntas para você. E é um processo de escrita. Você escreveu o livro em um período específico ou ele é uma reunião de reflexões de muitos anos? Então, esse livro é um romance histórico, né? E ele é baseado em algumas histórias reais que aconteceu aqui no Brasil, mais especificamente aqui na cidade de São Paulo, aqui no território da Freguesia do Ó. Eu sou formado em História e Geografia, então eu fui buscar retomar essas histórias dos povos negros aqui na cidade de São Paulo, porque está acontecendo um apagamento aqui da história do negro na cidade de São Paulo aqui, né? Freguesia do Ó é um território que teve muita importância aqui, a participação dos negros na construção desse território. O bairro do Bexiga, né? No centro de São Paulo também tem um apagamento dos negros ali naquele bairro, né? Se pensa em Bexiga hoje, você pensa o quê? Em italianos. Mas não era um bairro tipicamente de pessoas pretas, né? Não é o bairro que a escola de samba Vai está saindo do Bexiga, infelizmente. O bairro da Liberdade também, né? Você pensa no bairro da Liberdade de São Paulo, hoje você vai pensar na comunidade oriental, né? Japonesa, chinesa, coreana, mas não.
O bairro da Liberdade também é um bairro tipicamente com histórico de pessoas negras. Então está tendo um apagamento das histórias dos negros na cidade de São Paulo. Então eu tentei rebuscar essa história dos negros na cidade de São Paulo. Então eu fui fazer essa pesquisa e descobri que no território da freguesia do Oque, na cidade de São Paulo, foi onde viveu o maior escravocrata do início da colonização na cidade de São Paulo. O nome dele era Manuel, mas de ele ter tantos pretos, tantos escravos, ele ganhou o apelido de Manuel Preto. E aí eu fui buscar essas histórias dentro desse território. Então esse livro se passa nesse território, né, com uma história fictícia de uma fazenda onde tem escravos, mas é uma história fictícia baseada em fatos reais, né? Essa violência da escravidão que o livro apresenta foi algo normal, infelizmente, na história da escravidão no Brasil. E menos os negros e negras sendo escravos, ainda tinha ciúme dentro da Casa Grande, né? E Sim. bem no começo do livro é tratado, até eu brinquei com você, vontade de entrar no livro lá e pegar a sinhazinha lá e grudar ela, mano. Ainda falei, brinquei com você, falei assim, nossa, aquela parte, eu não posso dar spoiler, né? Quem quiser que leia o livro. E escrevendo seu segundo livro, né? Existe algum autor ou autora que foi sua principal referência na hora de construir a narrativa do Mucambo? Teve alguns autores, o Lima Barreto, né? Lima Barreto, com o trabalho de escrita dele, né? Lá no início do século, lá, né? E ele foi totalmente marginalizado, não foi levado a sério, né? Então é uma pessoa que hoje a gente escreve essa literatura periférica, essa literatura preta, mas muita gente lá atrás já fazia isso, né, de uma forma muito competente e não recebeu os devido reconhecimento. Então, assim, eu acho que hoje em dia, nós da periferia, a gente tem a obrigação de retomar essa escrita, né, pelo trabalho dessas pessoas que vieram antes da gente. Então, o Lima Barreto é um dos que eu mais admiro, a própria Carolina Maria de Jesus também, a nossa rainha, né, da literatura periférica, né? Entre outros também, né? Hoje em dia a gente tem bastante literatura periférica aí rodando esse Brasilzão aí. Da hora, da hora. Hoje a gente pode falar que nós temos nossos autores periféricos, né? Que é uma coisa que lá atrás a gente não tinha. Então, hoje tem o pessoal do hip hop que grande parte virou escritores. Sim. Então, que é legal pra caramba. E aí, contexto um pouquinho que você falou, né? Escritores periféricos para a nossa periferia. Não Sim. só a elite, não, mas a periferia também tem seus escritores bons. Estou falando com um aqui. Uma pergunta muito legal que a gente tem, quem até bolou essa pergunta aí, foi a Lívia. Então, uma menininha de 8 anos, que ela mandou perguntar assim para você. Olha a responsabilidade, hein? Então, olha a responsabilidade. Ela está na escola, né? Me queria que ela participasse, mas ela mandou perguntar para você assim, a capa do livro é muito marcante. Qual foi a ideia central por trás dessa identidade visual e o que ela representa? Então, a ilustradora do livro, né, é a Monique Santos. É uma ótima ilustradora. Posso até mostrar alguma das ilustrações delas aqui, ó. Que ela só ajudou a enriquecer mais ainda a história, né? Dar mais força ainda para a história, as ilustrações dela, né? Então, essa capa aqui é de uma das ilustrações dela. Eu não vou me lembrar qual especificamente, qual capítulo que é dessa ilustração, mas essa ilustração, ela realmente é forte, né? Ela está mostrando aqui uma pessoa ganhando a vida, ganhando a estrada, né? Ganhando a sua liberdade, que os escravos, né? Essas pessoas escravizadas faziam com a luta dela contra a escravidão. Então, realmente é uma ilustração forte, essa ilustração aqui mesmo. Entendi. Realmente, como outras ilustrações, como eu posso mostrar aqui, ó. A ilustração aqui da entrega aqui da Patuá, né? Aquele saco de rezas que as benzendeiras, né, as mulheres pretas entregavam para os seus maridos, para os seus filhos, né, a nossa ancestralidade de conhecimentos, né, da nossa cultura africana. Então, a ilustração dentro do livro aqui, ele veio fortalecer muito a nossa narrativa dentro do livro. Então, o livro ele é muito rico também por essas ilustrações, ó, como vocês podem ver aí. Então, foi isso que atraiu olhares das duas, de ler e ficar vendo assim as imagens. Falei assim, papai, o que é essa imagem assim? Lê o capítulo. Tá. Porque senão vocês vão ficar curiosos aí, vocês não vão ler, entendeu? Não é eu que tenho que falar, vocês que têm que ler o livro.
mas é uma pergunta muito legal que ela fez. Imagina uma menininha de 9 anos, leitora, fiel Não, mesmo, eu fico viu? muito feliz ter um Ela é... público de 9 anos fazendo a Uhum. leitura do livro. E ela divulga na escola, ela leva na escola, você tem que ver. A professora falou assim: ó, Caio, você não tem problema? Não tem problema não, pode ler. Então, algumas páginas, seu livro passou na escola, tá? Foi lido aqui na escola Benedito Cleto, aqui em Sorocaba. A professora lá gostou do livro também. Eu falei assim, para ela, vou conversar com ele lá, depois a gente troca uma ideia. E aí, tem uma parte que você fala, você costuma dizer que sua escrita é de incômodo. Para quem é esse incômodo? E é direcionado? E qual o objetivo dele? Então, realmente eu costumo dizer que assim a minha escrita é para incomodar mesmo, né? A Uhum, minha escrita não é aquela escrita de água com açúcar para você tomar e depois se sentir bem, é para incomodar mesmo, é um uhum, soco no estômago, né? Principalmente no estômago dos racistas, né? uhum. Porque a história da escravidão no Brasil parece que foi apagada. Foram 300 anos de escravidão e parece que passaram uma borracha e apagou. É uma Uhum, ferida que cicatrizou e pronto. Tá tudo bem, vamos continuar a partir daqui. uhum, Isso não é realidade, né? A realidade é que o Brasil é um país extremamente racista. E esse racismo, ele é uma herança direta da uhum, escravidão. Então, esse racismo estrutural que a gente vê todos os dias aí, seja das mais diversas formas, a polícia parando uma mulher e atirando numa mulher uhum. preta periférica dentro da Aham. periferia da cidade de Tiradentes. E. A polícia atirando no Rio de Uhum, Janeiro num carro de uma médica preta. aham, Então, esse é o racismo que a gente tem todos os dias. Então, realmente é uma escrita para incomodar. uhum, Então, assim, hoje em dia a gente repete, né? Fogo nos racistas. Esse livro é uma ferramenta também para colocar fogo nesses racistas. aham. Então, já que vamos entrar nesse tema, então vou fazer outra pergunta assim: e como você equilibra a denúncia do racismo estrutural com a celebração estética e da cultura preta na sua obra? Então, essa estética preta, né? Ela está Uhum, baseada dentro da minha escrita periférica mesmo, né? Das minhas vivências uhum. periféricas. Um escritor negro, ele não tem como se apartar da sua cor, né? Não. Ele jamais ele vai conseguir se apartar da sua cor. Ele pode tentar, né? Mas ele jamais ele vai conseguir, né? A história dele ali, a Uhum, tinta que está na mão dele ali, ela vai ter essa vivência preta. Essas são as uhum. minhas vivências dentro da periferia, né? Sempre preferia, né? Principalmente porque quando a gente estuda a história do Brasil e você vai falar sobre a participação do negro no Brasil, a participação do negro é só relegada à escravidão, né? Uhum. E É. é uma folha, 2 folhas ali nos livros didáticos, né? Falar, o negro foi escravizado no Brasil, aceitou de bom grado e pronto, e vamos continuar aqui a história. Não foi bem desse jeito, né? Uhum. Desde que o Não. primeiro negro foi escravizado lá na África, começa um processo de resistência. Um processo de resistência, seja lá pelo banzo, né? Que era uma forma de depressão profunda que levava aquele africano à morte, seja aquela resistência quando os africanos estavam dentro do navio negro, eles preferiam se lançar ao mar à morte certa do que a escravidão. Uhum. Ou seja, Isso. quando eles chegaram no Brasil e as diversas revoltas que teve no Brasil, né? Uhum. Aí a gente pode colocar aí como as revoltas, o Quilombo dos Palmares, que é um dos mais conhecidos, né? A gente tem Uhum. a revolta dos Malês e tantas outras revoltas. Então, a história do Brasil é que nem eu já falei, o negro existe, a história do africano, né, existe sem o Brasil, mas o Brasil não existe Não sem o existe. africano. Não existe. Então, essa riqueza nossa que a gente tem aqui no Brasil é uma riqueza que foi a base do trabalho escravo do Uhum. preto, né? Infelizmente, a gente não herdou essa Essa riqueza, a herança. gente só herdou os males, né? O Renan Inquérito ele fala que se você não carrega sangue negro nas veias, você carrega sangue negro nas mãos. É uma É frase bem isso do. mesmo, né? É bem isso mesmo, entendeu? E, assim, tem uma parte do livro que essa daí eu achei muito interessante. Foi quando o Lucrécio ele tá meio cambaleando lá e ele encontra com a árvore. E a árvore fala uma frase para ele, né? E eu queria saber de você, da onde surgiu colocar elementos da cultura afro-brasileira, cultura afro-brasileira e também da cultura de matriz africana, né? Querendo ou não, ele falou com o orixá. Da onde vem essa inspiração? Então, coincidência, eu consegui, achei bem esse capítulo aí, ó, onde Aham, o protagonista, né, o Lucrécio está aham, falando com essa entidade, né?
Uhum. A história do Brasil, ela não pode ser separada, né, da história dos negros no Brasil, né? Que nem dizem, existe uma história do negro sem o Brasil, mas não existe uma história do Brasil sem o negro, Sim, né? sim, com certeza. Então, essa nossa ancestralidade, ela tem que ser resgatada. Esses conhecimentos africanos, eles têm que ser resgatados. Então, eu coloco aqui essa força, essa potência dos orixás, né, da cultura africana, que foi trazida para o Brasil pelos africanos. Então, a cultura do Brasil, ela tem muito, muito, mas muito mesmo, coisas da cultura africana, né? Então, os orixás, essa religião, né, religiosidade brasileira, né, ela tem muito, então, a ver com essa herança que foi trazida da África, essa ancestralidade, né? Não sei se você chegou a ler o livro de Sabotagem. O Sabotagem, quando tem uma fase dele que acho que ele era criança e ele vai para o hospital lá, e os médicos não conseguem achar nada dele. E ele vai tá internado lá e entra um médico. Lá ele começa a olhar para o médico. Essa cena dessa página do Mucambu aí fala muito, me lembrou na hora. E aí ele fala com o médico, tal, ele falando com o médico, daqui a pouco ele recebe alta, ele vai tomar um passe de uma benzedeira, e ele olha assim, aquele médico que salvou minha vida. E aí a benzedeira olha assim, aquele médico, sim, num quadro, né? Não, aquele ali é o Oxóssi, não, foi ele que foi falar comigo. Então me lembrou muito a cena da vida do Sabotagem com essa parte, sabia? Achei Sim, a muito nossa ancestralidade, interessante. né? A gente tem que Eu se achei, olha, religar isso, né? o livro tem uma frase sua que você falou que você pegou bastante bairros negros, né, da cidade de São Paulo, e o livro traz muitas vivências urbanas, como a cidade de São Paulo, ou a sua região. Influenciou as crônicas do livro? Sim, o território que se passa a história, né? A freguesia do Ó, aqui no bairro noroeste da cidade de São Paulo, né? É um bairro muito específico da cidade de São Paulo e é um bairro muito característico aqui da cidade de São Paulo, porque é um bairro que ele ainda guarda muito aquele ar de vila do interior. É um bairro que ele está centrado numa igreja, né? Tem a igreja no centro do bairro, tem a praça da igreja e ao redor da igreja tem as ruas que foi se desenvolvendo no bairro. E ele é um bairro ainda que tem muitas casas, só agora estão chegando as construções dos prédios, infelizmente, né? Mas ele ainda tem aquelas características de muitas casas, com quintal baixo e tudo mais. Então é um ar muito bucólico, um ar muito do interior, aquelas características do interior. Então, ele era um bairro meio apartado do restante da cidade de São Paulo, nesse sentido, né? Enquanto a cidade está totalmente se desenvolvendo, construção para cima e para baixo, esse bairro ele conseguiu resguardar isso. Então, eu trouxe essa história para dentro da cidade de São Paulo mesmo, porque os escravos também, né, foram muito fundamental na construção da cidade de São Paulo, nessa parte urbana da cidade de São Paulo, né? Quando a gente fala de escravo, a gente pensa no escravo dentro de uma fazenda, no interior, né, cortando cana, plantando café, mas não, existia uma quantidade muito grande de escravos dentro das cidades, né, fazendo os trabalhos dentro das cidades, fazendo trabalho de leve e trás, buscar água para os seus senhores, os vendedores, né, as mulheres que vendiam as frutas, que vendiam os seus doces, né, com a sua banca na cabeça, né? Muito característico, né? Aquelas pretas com a banca na cabeça, né? Às vezes correndo da polícia, como hoje em dia, infelizmente, ainda acontece correndo do Rapa. Aquelas escravas também precisavam, né? Que as vendedoras precisavam também naquela época fugir da polícia ali também, né? E elas levavam as suas bancas na cabeça. Então, as cidades também foram construídas também pelas mãos escravas. Que legal. E dentro do livro lá, tem algum personagem favorito seu que tem maior carga emocional? Assim, todos os personagens pretos são os meus favoritos, né? Seja o protagonista, o Lucrécio, né? Que ele vai ser criado lá com o senhorzinho e ele vai percebendo a sua condição de escravo, né? E aí ele vai se afastando tentando se afastar dessa condição de escravo. Seja o próprio primo do Lucrécio, que é o Francisco, né? Que ele vai se revoltar, mas por que aquele preto é criado dentro da casa grande enquanto a gente é criado dentro da senzala, né?
aquela revolta do preto contra o preto, às vezes por não entender as situações também, que o outro preto está submetido também. E seja pela Dona Rufina, né, aquela mãe preta, né, aquela preta velha, que guarda os saberes ancestrais da África, seja pelo João Propício também, que é aquele personagem, né, o velho preto também, né, que ele guarda também os conhecimentos da África, seja pela Maria Preta, né, aquela mulher preta potente que vai da luta, que é do embate mesmo, né, aquela mulher potente. Então, os personagens pretos na minha literatura, eles são fortes, são personagens fortes, não são personagens secundários, né? E, assim, é muito interessante até comentar aqui que os únicos personagens que aparecem dentro do livro que tem nome são os personagens pretos. Os personagens brancos, eles não têm nome. Porque esse Verdade. personagem branco, eu coloco eles como uma instituição. Então, o comendador, que é o dono da fazenda, tudo, ele é o comendador. Porque a escravidão era uma instituição, né? Então, é o comendador, não era um único homem branco. Eram todos homens brancos que eram escravocratas, né? A senhora, eu não coloco o nome nela também, porque existiu várias senhoras, né? Que maltratavam suas escravas e os seus escravos. O senhorzinho, que ia herdar a fazenda, que era o filho do comendador, também é o senhorzinho, ele não vai ter nome. Né? O feitor, que é o que vai lá cuidar dos escravos diretamente, que maltrata, que bate nos escravos, ele também é um feitor, porque ele é uma instituição, né? Que nem hoje, quem que é o feitor hoje em dia que faz esse maltrato contra os pretos nas periferias? É a PM, a instituição PM, né? Então eu não posso colocar o nome só de um policial, não, porque é uma instituição. Então, todos esses personagens brancos, eles são instituições, não são pessoas que são apenas um substantivo ali, né? São instituições. Que legal, bela sacada, viu? Bela sacada mesmo, viu? Foi, olha, uma jogadinha muito legal. Falamos do livro, de todas as partes estruturais do livro, personagens. Você tá aí? Ok. Saiu aqui para mim a tela. Espera aí. Deixa eu parar aqui. Voltou. Voltou, tá aí gravando. E aí, a gente falou do livro, toda a parte escrita. Agora, vem uma parte que a gente gosta de... Temos que agradecer também, né? Nossas conquistas. Uma pergunta muito legal, muito legal mesmo. O seu projeto foi selecionado pelo PROAC, entre centenas de inscritos. O que esse reconhecimento significou para a sua carreira de escritor independente? Então, o PROAC, né, é um programa de ação cultural, né? Ele tem diversas linhas dentro desse programa cultural. Tem linha para literatura, linha para hip hop, linha para teatro, para música. Então, ele tem diversas linhas. Esse meu livro ele foi contemplado depois da quarta tentativa. Então, eu tentei ele 4 vezes. Eu coloquei ele dentro desse programa, dentro desse edital, e essas primeiras 3 vezes ele não foi contemplado, né? Apesar de ganhar até notas altas, né? Ele ganhava tipo nota 8, nota 9, o projeto em si, e não era contemplado. Porque a concorrência é muito grande. A concorrência, agora, quando eu ganhei ele, tinha mais de 450 inscritos só nessa linha. Então, esse livro, assim, ele já nasce premiado, né? Porque você conseguir, com 450 pessoas, você conseguir ser premiado, então foi já a primeira grande conquista, né? Então, os editais para nós, artistas periféricos, é muito importante ter esses editais, porque eles conseguem colocar o nosso trabalho no mundo, né? Você fazer um livro com essa qualidade aqui, ó, desse tamanho, com diversas pessoas trabalhando dentro desse livro, né? É um livro que ele tem a participação de editor, tem a participação da ilustração, diagramação, né? Tem a editora, tem a gráfica, né? Então, você produzir um livro no Brasil não é barato. Não é barato. É um produto que, infelizmente, ainda é caro, né? A produção e a venda do livro. Então, o edital é fundamental para os artistas periféricos conseguir romper essa barreira e conseguir colocar a sua arte aí no mundo. Então, foi graças a esse edital que eu consegui colocar esse livro aí no mundo. Eu sou da cultura hip hop, né? Desde 99 aqui em Sorocaba. E a gente participou de uma oficina do PROAC, sabia? Eles vieram aqui, só pediram uma escola que pudesse acessar os computadores e nós fizemos.
Oficinas de produção de projetos. Foi 2 dias de oficina, foi legal pra caramba, porque assim, o que a gente aprende? O dinheiro tá aí. Sim. Quem não souber fazer, vai ficar para trás. E assim, Infelizmente, é lembrando realidade. que esse dinheiro é um dinheiro público, né? Esse dinheiro é um Sim. dinheiro nosso. Aham. E que nós aqui da periferia, a gente não correr atrás desse dinheiro, lutar por esse dinheiro, Uhum. os playboys, eles vão lutar por Bom, esse dinheiro e eles vão ganhar esse dinheiro. e com Então, certeza a nossa quando... luta também é contra isso, né? Uhum. Se a gente da periferia não fizer esse corre e ir atrás desses editais, os playboys, eles vão atrás desses Uhum. editais. E eles vão na cara lavada. Bom, Às vezes eles nem precisam tanto, né? Mas não. eles vão atrás desses editais. E sabe como escreve, né, E Edivaldo? eles Ele sabem, sabe né? como é que faz todo o caminho, todo o processo, que é Sim, uma coisa que a gente fala. O hip hop, as culturas urbanas, tem que evoluir a mente, senão vai ficar para trás. Aí vai ficar chorando nas redes sociais. Ai, mas é sempre o mesmo. É sempre o mesmo que eles fazem. sim, eles fazem. E eles Uhum. aprenderam a fazer, a gente tem que aprender a fazer Tem também, né? Que nem isso. eu fui só contemplado na quarta vez. Se Uhum. na primeira vez que eu tentei não tivesse continuado, tivesse desistido, isso daí Uhum. não vai dar certo, eu não tinha conseguido. E algum Uhum. playboy poderia ter conseguido no meu Já lugar, era. né? Uhum. Então é assim, nós da periferia somos resistência e a gente tem que ter essa resistência também dentro desses editais. E aproveitando o gancho, durante a produção do livro, qual foi o maior desafio que você enfrentou como autor autônomo? Então, como eu escrevi o livro antes do edital, né? Assim, uma das Uhum. maiores dificuldades reais mesmo é você conseguir as fontes, né? Como é um livro histórico, você conseguir as fontes. E as fontes, de onde elas vêm? Elas vêm de documentos e elas vêm Uhum. de muitos livros também, né? Que eu vou me basear no estudo Uhum. desses livros também. E é que nem eu falei para você, infelizmente ainda os livros no Brasil não é tão Uhum. acessível, né? É. O preço ainda não é tão acessível, o preço do livro. Uhum. Então, às vezes, para eu conseguir comprar um livro, era meio difícil, né? É. E, assim, tem livros que eles ajudam no desenvolvimento da técnica de escrita literária. Só Uhum. que você vai comprar determinado livro desse, é R$ 150, R$ 200 um Uhum. livro desse, para você conseguir ajudar a desenvolver sua técnica de Uhum. escrita, né? E aí fica difícil você comprar realmente um livro de R$ 200. Então, eu acho Uhum. que a minha maior dificuldade foi essa, né? Conseguir ter acesso a essas Uhum. fórmulas, mas eu consegui romper essa Uhum. barreira. Que legal. Já pensou se seu livro virar tema de escola de samba? Ah, quem dera. Quem Olha, dera, hein? hein? Olha que eu conheço uns caras caneta de ouro que faz essa história virar samba enredo, viu? Ah, quem dera, hein? Fica a dica aí, tá? Não foi eu que falei, tá? Já Pode deixar, pode. procura as escolas de samba de São Paulo aí, do bairro. Você, ó, tem meu livro aí, ó. Dá uma lidinha para você ver se não, porque eu vou falar, eu não sou baú, não sou baú. Eu tenho um amigo carnavalesco, né? O Hamilton de Paula, e a gente sempre conversa sobre temas de escola de samba. E eu falei do seu livro. E aí eu mandei algumas coisinhas para ele lá, um rapaz que é daqui de Sorocaba também. E você, o Caio, dá enredo esse livro aí, viu? Então, já fica a dica para você, tá bom? Pode deixar. É só uma dica, tá? E já aproveitando que ele está falando de escola, de indicação, então, e aí, pegando o gancho dessa indicação que eu já falei para você, ó, vai virar samba enredo isso aqui, viu? Aguarde, tá? Vai virar samba enredo. É, como é que você sentiu quando você passou nos espaços culturais, nas escolas, com o lançamento do livro? Então, não sei como que está em Sorocaba, né? Mas aqui na cidade de São Paulo fervilhou há algumas décadas agora atrás e atualmente também saraus periféricos, né? E eu fiz Uhum. muitos lançamentos dentro dos saraus periféricos. E o livro, o tema, né, a abordagem do livro, essa violência que o livro ele apresenta sobre os corpos pretos, né, que é uma violência que infelizmente ainda acontece hoje, ele chamou muita atenção das pessoas. Porque normalmente o saraus ele é mais dedicado a poemas, né, a leitura de poemas, a música. E como esse aqui é um romance histórico, é uma prosa, Uhum. né, ele também chamou atenção também por isso. Que Então, dentro legal. do saraus periférico, ele foi muito bem recebido. Até me surpreendeu, né? Eu consegui vender uma grande quantidade. Assim, Uhum. é um livro que ele tem um preço acessível, né? Ele tá com um preço que eu vendo ele pessoalmente a R$ 20.
porque a ideia mesmo é colocar essa história na mão de todo mundo Sim. o máximo possível, né? Então ele foi muito bem recepcionado dentro dos saraus. E nas escolas também. Nas escolas, né, eu fiz algumas atividades de palestra com os alunos, de palestra com professores, de palestra com os responsáveis de alunos, né? E as pessoas dentro das escolas periféricas, né? Eles também agradou muito o tema, né? Porque realmente é um tema, infelizmente, atual, né? É um tema aí que essa história, ela ainda não acabou, infelizmente, né? E está longe para acabar, hein? Infelizmente, né? A escravidão pode ter terminado, né? Mas a herança maldita da escravidão, que é o racismo, né? E tudo mais que vem com o racismo, né? A violência que vem com o racismo, que era algo normal dentro da escravidão, continua, infelizmente. Então, as pessoas periféricas, elas sabem que essa história, infelizmente, é uma história real, né? Apesar de ser uma ficção, é uma história da vida real esse livro. Então, foi muito bem aceito pelas pessoas. Que legal. E vamos entrar que estamos, né, dentro da escola, no ambiente escolar, e de que forma que você acredita que o livro Mucambu contribui para a Lei 10.639? Então, essa lei, né, que manda, que pede, né, trazer as histórias africanas, afro-brasileira para dentro das escolas, né? Esse, como é um livro, um romance histórico que está baseado justamente no período da escravidão, tem como personagens centrais pessoas escravizadas, né? E que mostra os males da escravidão de uma forma nua e crua, ele traz esse debate dessa lei para dentro da escola. Ele traz esse debate justamente aí, ó. A escravidão durou mais de 300 anos, existe racismo, infelizmente, na sociedade brasileira, e a escola é uma ferramenta para lutar contra esse racismo que existe dentro da sociedade. E esse livro também ele é uma ferramenta para lutar contra esse racismo, né? Para começar a colocar aquela sementinha de revolta nas pessoas, né? Acender aquela fagulha de revolta nas pessoas, falar, não, racismo é uma coisa errada e fogo nos racistas. É isso. Aqui em Sorocaba saiu a lei da escola antirracista. Então, Sorocaba deu um passinho aí na frente. Até a diretora da escola da minha filha, a Rosana Rocha, espero que um dia você conheça ela, Erivelto, que ela faz um trabalho importantíssimo na educação antirracista. Ela saiu até na matéria em TV falando, né, da importância desse tema dentro da escola, porque acabou de acontecer aqui em Sorocaba um ato de racismo, entendeu? Dentro da escola. Uma menina de 14 anos não quer mais para a escola porque agrediram ela, chamaram ela de macaca, entre outras coisas, né? E é essencial esse tema dentro da escola, porque é ali que começa tudo. Se na educação primária não conseguir cortar, depois adulto esquece. E assim, é importante falar, frisar que nenhuma criança ela é racista, né? Ela é ensinada a ser racista, seja pelos pais ou seja pela sociedade. Então, se ela é ensinada a ser racista, ela também pode ser ensinada a ser antirracista, né? E aí é o papel fundamental da escola e é o papel fundamental dessa lei, né? 10.639. E você perceba que essa lei está começando a ser combatida em alguns estados brasileiros, né? Eles querem o fim da cota, eles querem o fim dessa lei, porque começou a incomodar eles, né? Começou a minar os privilégios deles. Né? Eu participei da feira literária no Sesc aqui de Sorocaba e uma professora contando em Santa Catarina que está proibido de vestir vermelho. Então. Não pode. Se você chegar com uma roupa vermelha lá, você é suspensa. Olha onde que está chegando isso daí. Olha, está chegando, né? E eles estão combatendo as cotas raciais, né? Porque as cotas raciais colocou os pretos dentro dos bancos universitários. Sim. E eu sou filho de uma cota racial. Eu fui, graças a uma cota que eu consegui adentrar a uma faculdade, consegui me formar, ser o primeiro filho da minha família, né? De 6 irmãos, a conseguir se formar. Então, foi graças às cotas raciais. E eles estão começando a combater. Além de combater as cotas raciais, eles estão começando a desvalorizar o ensino universitário. Estão falando que a universidade não serve mais para nada, né? Que é uma perca de tempo. Quando a periferia conseguiu adentrar as universidades, eles começaram a desvalorizar as universidades. Então, você vê como que a nossa luta não vai acabar, né? Então, e tá falando dos jovens, e sendo você um educador social, como você utiliza a literatura para dialogar com jovens da periferia hoje? Então, eu também sou professor também, né? Sou professor do Ensino Fundamental 2
Eu faço a leitura dos meus livros, né, dentro da sala de aula. Eu trabalho numa escola que está inserida dentro de uma periferia, né? Eu faço essas leituras do meu livro, não só do meu livro, da Carolina Maria de Jesus também, e eu mostro as nossas vivências. E eu mostro também a nossa realidade, mas eu mostro também que a gente consegue ter uma ruptura dentro dessa nossa realidade, porque eu sou um grande exemplo disso. Eu falo para eles. Eu vivi dentro da periferia, eu fui uma criança pobre também, né? Eu também não gostava de estudar, mas a escola, ela nunca desistiu de mim. Meus professores nunca desistiram de mim. E meus pais nunca desistiram de mim. Então, a única ferramenta que conseguiu mudar a minha vida foi a educação. Se hoje eu não virei um bandido, não virei um traficante, não estou preso, não estou morto, não fui morto pela polícia, é porque a educação foi essa grande ferramenta de mudança. Sim. Então, eu sou um grande, assim, às vezes eu não gosto de falar que eu sou um exemplo, né? Porque às vezes os exemplos não são muito bem-vindos, né? Mas, assim, a minha história de vida é um exemplo disso daí. Sim. Então, eu mostro para eles, ó, se hoje eu estou aqui dentro como professor, é porque a educação conseguiu mudar a minha história de vida. E aí eles entendem um pouco, né? É claro que a gente são sementinhas, a gente vai plantando aos poucos, né? E vai regando aos poucos também, né? Minha esposa, eu sou do hip hop, como eu falei, e minha esposa nunca viu eu falar da minha vida dentro da cultura hip hop. E a gente foi num fórum do hip hop aqui do interior, e aí ela falou, ela ouvindo eu falar tal, de todo o conhecimento, porque querendo ou não, são mais de 20 anos dentro da cultura hip hop. Eu não fumo, eu não bebo, não pratiquei nada errado, porque o rap me salvou, a cultura hip hop me salvou, a literatura marginal me salvou. Eu falo isso para minhas filhas. Falei, pai, onde a gente vai, todo mundo te conhece, assim, pelo respeito, entendeu? Se hoje eu não fiz nada de errado, o hip hop tá aí. Hoje vocês têm os livros aí, você tem o livro do Mucamba, ela gosta de ler Martin Luther King, Malcolm X, entendeu? Olha para umas crianças como que é o exemplo, né? Eu brigo na escola lá que eles falam que as crianças não gostam de ler. Não é que elas não gostam de ler. Dá o livro certo para elas lerem. Sim. Entendeu? Não é que ela não gosta. A gente também, eu vou falar para você, eu não gostava de ler. Eu lembro até hoje, saí da escola, primeira coisa que eu ganhei da minha avó foi um livro, Capão Pecado do Ferrez. Pesado, hein? Então, aí aquilo ali despertou minha mente, assim, não, eu tenho que ler, porque quando a polícia me parar, eu sei como é que eu vou falar com eles. E o livro fala muito disso, né? Como é que você vai falar com o senhorzinho? Como é que você vai falar lá com a senhazinha dentro da casa, não é de qualquer jeito. E o Capitão do Mato, o Capitão do Feitor, né? Mato, isso. Você tem que saber dialogar. E eu vejo muito, nesse livro, entendeu? Me vi muito mesmo nesse livro lá das situações que ele passou. A guerra que ele foi lá, ele foi para o Paraguai, mas nossa guerra que é no dia a dia. Sim. A partir do momento que você sair da porta aí, é uma guerra para sobreviver, para você estar presente, para você estar vendendo seu livro. E aí, a gente já está terminando aqui. Uma pergunta: como a literatura marginal periférica pode ajudar a reconstruir a autoestima da população preta? Essa pergunta importante, hein? Eu mesmo, como eu falei, né? Eu fui criado dentro da periferia, né? E aí, em um certo momento, mesmo morando dentro da periferia, eu me afastei da periferia, no sentido, falar, isso daí não presta, não tem nada na periferia que presta, tudo ruim, né? Só tem coisa errada dentro da periferia, né? E eu fui para os bancos universitários e aí me afastei um pouco mais ainda, né? Você chega na faculdade, você fala, esse pessoal da periferia não querem nada da vida também, né? Se eu conseguir, por que eles não vão atrás também? Eu meio que me afastei dentro da periferia, mesmo morando dentro da periferia, né? Eu não via nada de bom dentro da periferia, só via coisas ruins. E aí, quando eu saio da faculdade e eu volto para essa minha realidade periférica, né? Eu volto a falar, caramba, agora eu tenho um diploma, beleza, agora eu sou professor, beleza. Agora eu tenho um carro bom, beleza. Só que isso daí não muda a minha realidade, que é o quê? Eu continuo sendo um ser periférico e eu continuo sendo preto. Então, eu saí com o meu carro bom, a primeira coisa que me aconteceu foi tomar um enquadro da polícia. Entendeu? Então, o meu diploma ali não valeu de nada, porque antes do meu diploma tá a minha cor e tá a minha condição de ser periférico. Então, assim, a literatura periférica, esses movimentos dentro da periferia, como o sarau, o hip hop, né, o rap no seu geral, eles vão trazer essa nossa autoestima. Ó, a gente
a periferia tem muitas coisas boas. É que as pessoas de fora falam que a periferia não tem nada bom. E a gente, às vezes, acaba comprando esse discurso. Mas não, o cara que está num forró ali, o cara trabalhou a semana toda, mas ele está num forró ali. Por quê? Porque ali é uma cultura nordestina forte, né? Ou a senhorinha que está ali dentro de uma igreja ali, ela trabalhou a semana toda, mas ela também está dentro da sua cultura ali, inserida dentro da sua cultura ali, né? Aquelas rodinhas de conversa dentro ali nas calçadas, né? Tem as molecadas na calçada ali empinando pipa, ali é a cultura periférica, é uma coisa importante dentro da periferia. Então a periferia, sim, ela produz cultura, e ela produz muita cultura, e uma cultura muito potente. Então o meu livro aqui, Mucambo, ele é disso daí, nasce da cultura periférica, né? O rap, ele nasce da cultura periférica. O funk mesmo, né, que hoje é criminalizado, ele nasce da cultura periférica, de um anseio, de uma necessidade dessas pessoas periféricas, dessa juventude periférica, né? Então Nossa, a gente tem que começar a ouvir a nossa hoje, juventude, né? Também. Quais são os anseios dela? Nossas escolas de samba também. Sim, as escolas de samba. Tem um documentário da Mangueira que é muito... samba, né? Sim, tem um documentário da Mangueira muito legal que o cara fala, o cara trabalha o dia inteiro lá, no final do dia o cara tá tocando surdo, porque o cara precisa daquilo, precisa distrair sua mente, e aí é que a gente vê. Estamos chegando ao final, meu querido, muito triste. Eu tenho 2 perguntas para você. Após o sucesso do Mucambo, você tem novos projetos de literário em mente ou em produção? E se você pudesse mandar uma mensagem principal do coração do leitor, qual você gostaria que fosse? Então, eu como escritor periférico, agora eu me vejo sendo proibido de parar de escrever, né? Agora eu tenho mais do que nunca a obrigação de escrever, porque as pessoas, elas estão pedindo, né? Cadê seu novo livro? Quando que você vai lançar o seu novo livro, né? Então, como os livros foi bem aceito, tanto o primeiro, O Menino da Rua 3, como esse agora, O Mucambo, as pessoas já me pedem livros, né? E eu não posso mais parar de falar sobre as nossas histórias, né? Eu não posso silenciar aqueles escravos que foram silenciados na época deles. Então, eu tenho a obrigação, pelas pessoas que vieram antes da gente, que foram silenciadas, de continuar essa minha escrita. E sobre a segunda parte, a literatura, né? Ela vai fazer parte da vida das pessoas dentro da periferia, de uma forma ou de outra, né? Então, a minha literatura periférica é para isso, é para fazer parte da vida das pessoas. Que legal. Elivelto, satisfação total. Você não sabe como eu estou emocionado aqui de falar com você. Espero um dia trazer você aqui para Sorocaba. Pode deixar que eu já estou mexendo os pauzinhos para tentar ir para Sorocaba. Conhecer um parceiro meu, Melks, quer muito fazer um podcast com você. Eu já passei o contato seu para ele lá. Você é o Melcão, é um cara também que era de São Paulo, veio para o interior de São Paulo, é integrante da cultura hip hop também, faz um trabalho super legal aqui. E, para mim, assim como a Raíssa e como a Lívia, é um orgulho muito grande ter você. Você não sabe os ciúmes que esse livro aqui tem aqui em casa, viu? Eu acho que elas têm mais ciúmes do livro do que de mim, tá? Porque eu vou assim, vou ler lá. Não, hoje é minha vez. Então, às vezes, o que a gente faz? A gente lê 2, 3 capítulos e faz um clube do livro aqui dentro de casa. O que você entendeu? O que você entendeu? Olha que legal que é. E foi assim que nasceu, né? E foi assim que nasceu o projeto Afroleitura, através de um clube de leitura de nós 3 aqui em casa, imagine, pai e filhas, para mim é uma honra. E aí, seu livro também entra lá no nosso clube do livro. Qualquer dia eu vou filmar, tá? A gente Pode ser. escolhe lá 2, 3 capítulos, lê, e elas interpretam do jeito delas, entendeu? Então, espero um dia você aqui em Sorocaba, para a gente poder te entrevistar. Você vai ver só. Você acha que as minhas perguntas foi difícil? Deixa que essas 2 entrevistar você, tá? Aí então, sim. Só tenho a agradecer o Projeto Afroleitura. Sucesso, meu irmão. Parabéns pelo livro. O que você precisar do Projeto Afroleitura, pode contar com a gente, que a gente está para somar com você. Entendeu? Obrigadão, hein? Agradecido de coração. Só não coloco as 2 para te mandar um abraço, que estão na escola, porque senão as 2 estão aqui, mas não vai faltar oportunidade. E a hora que eu falar, eu estava entrevistando ele, e veio assim, mas você não me chamou? Porque eu conheço, tá? Obrigado de coração, meu irmão. Que Deus te abençoe e continue esse cara incrível que você é. E pode falar mais um pouquinho do livro, para a gente encerrar. Não, é isso aí. Eu gostaria muito de agradecer a existência do projeto Afroleitura, né? É um projeto muito importante, trazer as crianças para esse mundo da leitura, né?
mais do que escrever, a gente precisa fazer as pessoas lerem também, né? Não adianta eu escrever e não ter quem leia essa minha escrita. Então, esse projeto ele é muito importante para trazer esses novos leitores. Então, eu só tenho a agradecer a você e as suas 2 filhas. Então, tamo junto. Hip hop não para. Afro, abraços. É nóis! Falou, abraço! Já é.